Bom, pessoal, então, na aula passada eu estava falando sobre função, tá? Deixei uma função para vocês calcularem os valores, tá até aí ainda, tá? E eu vou continuar daqui para frente, tá? Eu não vou terminar aquilo, porque é um exemplo simples, todos vocês conseguem fazer, tá? Então eu vou passar bem rápido sobre esses assuntos. Não quero mais falar de função de uma variável tão cedo, beleza? Na próxima aula eu já espero a gente estar em função de duas variáveis. Maravilha. Então vamos relembrar rapidinho, tá? Um pouco sobre composição de funções de uma variável, tá? A ideia de compor duas funções é trocar a variável de uma por uma outra função, né? Então a ideia de você compor a f de u com a f de x, né? Que é o que está escrito aqui, é você pegar a variável u e substituir pela função g de x, tá? Então, seria isso que a gente está vendo aqui, né? Então, a composição de função seria isso. Composição de função é muito útil, pessoal, a gente entender a estrutura para a gente poder trabalhar melhor com derivada, né? Derivada de composta. Algumas derivadas a gente usa a regra da composição o tempo inteiro, tá? Então, a gente precisa entender claramente a ideia de composição, tá bom? Maravilha. Então, melhor do que definir é a gente entender de uma maneira mais didática, né? Como que funciona a composição de função. Então, eu trouxe uma ilustração primeiro para a gente entender o que seria a função e depois a gente pensa, né, o que seria a composição de duas funções, tá certo? Então, olha só. Então, a gente, primeiro, né, na aula anterior, a gente estava olhando para funções com essa carinha aqui, né? Então, a gente tinha aí um diagrama, onde a gente tinha coisas relacionadas, né? Pode ser ponto, pode ser valores, enfim. Coisas que se relacionam através de uma função. A gente estava imaginando como um mapeamento, né? Então, a gente tem essas flechinhas aí, indicando que esse ponto aqui, né? Está se relacionando com esse e assim sucessivamente, né? Mas a gente pode entender, né, que a função ela é uma máquina, né, onde ela pega algo e transforma em outra coisa, né? Assim como a gente tem na indústria, que aí pega ali as matérias-primas e transforma no produto final, a função pode ser entendida da mesma maneira, né, usando o mesmo princípio. Então, o que seria uma função, né? Então, o que entra nessa máquina? Entra os valores de x, tá? E aqui eu volto a lembrar, quem são os valores de x? São os valores que estão no domínio, tá? Ou seja, pode ser número real, pode ser número natural, pode ser ponto, enfim. Então, nos valores de x, pode ser, por exemplo, a quantidade de litros, o preço de alguma coisa. Então, aqui seria a nossa entrada, tá? E a nossa máquina pega esse valor, transforma em algo e me retribui como uma saída que a gente chama de f de x, né? Então, seria o produto final. O x seria minha matéria-prima, enquanto meu f de x seria o produto final, tá? Então, olha só, quando a gente está olhando aqueles exemplos, a gente trabalhou com o preço do combustível. Então, quem era a minha matéria-prima quando a gente estava pensando em função? Então, primeiro, a minha matéria-prima era a quantidade de litros. Então, se você me desse a quantidade de litros, eu te devolveria o valor a ser pago por cada litro, tá? Então, a minha máquina, né, que seria a minha função, ela receberia como entrada a quantidade de litros e ela devolveria o preço a pagar por essa quantidade de litros, tá bom? Então, a gente pode entender função como uma máquina. E aí, entendido a função como uma máquina, a gente pode entender o que seria a composição de função, tá? Juliana, a aula já está sendo gravada. Eu gravo a minha aula pelo meu computador, tá? Porque pelo Google Meet costuma dar uns problemas dependendo da conexão, tá bom? Mas já está sendo gravado. Vou até conferir de novo. Está gravando, tá tudo certo. Beleza? Maravilha. Então, olha só. O que seria, então, a composição, né? Então, eu vou pensar que a minha composição serão duas máquinas, né? Primeiro, a minha máquina G, onde ela pega valores de x, tá certo? E, assim como toda função, transforma em g de x, tá? Então, pega um valor, transforma em outro valor, pega um ponto, transforma em outro, coisas assim,
mas é uma máquina que pega o produto inicial e te entrega um produto final. E a composição, basicamente, é pegar esse produto final, que é a minha G, né, minha máquina G, forneceu, e aplicar esse produto final em uma outra máquina, que seria a minha função F. Então, novamente, agora eu entro com um outro produto inicial e me sai um produto final que é f de g de x, tá? F de g de x, beleza? Então, o que é f de g de x? É a composição de f com x, perdão, a composição de f com g, onde, primeiro, g transformou um produto inicial, um x, né? Transformou em um g de x. Esse produto inicial virou um final. Peguei esse produto final e coloquei novamente em uma outra máquina, uma máquina F, e essa máquina transformou, então, em um produto F de G de X, tá bom? Então, a ideia de composição de função é esta, tá? Então, vamos colocar agora a mão na massa, tá? Então, primeiro, como que eu faço para determinar a composta de F com G de X se a minha F tem essa estrutura, enquanto a minha G tem essa estrutura aqui, beleza? Boa tarde, Aline. Se quiser falar alguma coisa, pode falar também. Pode abrir o microfone, tá? Tá. Então, como que eu faço para determinar a composta dessas duas funções, tá? Sim, Aline, a aula será gravada, está sendo gravada já, no meu computador, tá? Eu não gravo pelo Google Meet, porque pelo Google Meet costuma dar muito problema. Então eu gravo aqui pelo meu computador e depois eu coloco lá no YouTube e ponho o link no Moodle. Inclusive, a aula da semana passada já está lá no Moodle, ok? Sem problema, Aline. Pode perguntar à vontade. Fica à vontade, tá? Maravilha. Bom, então, como eu faço para calcular a composta dessas duas funções, tá? Então, é muito simples. Então, vamos primeiro, né, vamos seguir a ordem daquele desenho. Né? Então, primeiro eu vou olhar para a G. O que a G faz? Então, o que a G faz? Ela pega um X, tá certo? Pega um X. Esse X está num domínio para G, né? Associa esse X a um G de X, tá? A um G de X. Beleza? E aí, a G de X, ela entra dentro de F, da máquina F, e me retorna uma F de G de X. Nossa, professor. Com letra é difícil. Tá, mas é um costume. A gente tem que acostumar a trabalhar com a notação abstrata, sempre com letras, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou olhar justamente quem é G de X, quem é F, né, de U, no caso. Né? Por que eu pus U e não coloquei X? Justamente porque eu quero dar a entender que as minhas funções elas dependem de variáveis diferentes, tá? Então, enquanto f depende de uma variável u, minha g depende de uma variável x. No final, não vai mudar nada, tá? Mas é bom a gente ter essa visão de que as funções dependem de variáveis diferentes, tá? Então, vamos lá, né? Novamente, seguindo essa mesma linha. O x, ele sai e é associado com g de x. Quem é g de x está aqui, ó. G de x está aqui, x mais 1, tá? Então, aqui, x mais 1. Então, pessoal, vocês conseguem entender que o x virou x mais 1? Maravilha, tá? É fácil, é simples. E aí, x mais 1 agora vai ser associado a quem? A f de g de x, ou seja, a f de x mais 1. Mas calma lá, vamos pensar aqui, olha só. Eu sei quanto que é f de u, né? E f de x mais 1? É isso que eu vou ter que calcular aqui, ó. F de x mais 1. Como que eu vou calcular isso, né? E aí vem a ideia, né, da gente diferenciar essas variáveis, né? Por que eu coloquei u? Porque agora, x mais 1, né, ele é o meu u. Imagine que ele é o u, né? Ele é o termo que aparece
na notação da função, né, ele é o termo que varia, né? Ele é minha variável. X mais 1 agora é a variável. Ele assume o papel do U. Então, onde tinha U na minha função f, se torna x mais 1. Então, aqui, né, onde tinha U, se torna x mais 1. Se U está ao quadrado, x mais 1 estará ao quadrado. Mas, se aqui eu multiplico o U por 3, então o meu x mais 1 será multiplicado por 3. Beleza? No final aqui eu tenho um mais 1, tá? Então a ideia da composição é essa. Então segue sempre essa linha de raciocínio, né? Primeiro eu transformo o meu x no meu g de x. Depois eu pego o g de x e aplico na minha f, né? E a minha f vai me dar um produto final, que é esta expressão aqui. É claro, a gente pode deixar assim, mas não é recomendado, né? Então, o que eu vou fazer agora, né? Eu vou simplificar isso aqui, né? Então, x mais 1 ao quadrado, tá? Então, binômio, né? Então, o binômio ao quadrado aí, né? Dois termos. Então, o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo, ou seja, duas vezes x vezes 1, x vezes 1, né? Não precisa do 1, então eu vou tirar, mais o quadrado do segundo, né? Quadrado de 1 é 1, beleza? Então, primeiro termo aqui resolvido. Mais, olha só, de face distributiva, né? Famoso chuveirinho, 3 vezes x, 3x, mais 3 vezes 1, 3, tá? Eu vou pegar esse U aqui, vou subir ele um pouco mais. Ele ficou muito em cima. U. Maravilha. No final eu tenho mais 1. Só organizar, pessoal. Organize os termos quadráticos, os termos lineares e os números, tá? Então, me sobra o quê? X ao quadrado, ele é o único termo quadrático que eu tenho. Os termos lineares, ou seja, só x, né? Sem quadrado. Então, eu tenho 2x e tenho 3x. Me sobra 5x. Maravilha. Mais 1, mais 3, mais 1. Então, 3 mais 1, 4, mais 1, 5. Tá? Então, qual que é o resumo? Né? O resumo é que f de g de x é igual a x ao quadrado mais 5x mais 5. Tá? É isso. Então, olha só. O que a gente consegue concluir disso? Deixa eu ver se eu tenho uma paginazinha a mais. Não tem. Não tem problema. O que eu consigo concluir disso, pessoal? Que eu tenho dois caminhos a seguir. Ó. Dois caminhos. Vamos escolher um valor de x, tá? Para ficar fácil. A gente fez conta só com letra. Vamos botar um número agora para fechar aqui a ideia. Tá? Eu vou abrir uma página nova aqui. Vou inserir uma página, que aí eu faço essa continha com vocês, tá? Modo paisagem e o tamanho, sei isso aqui. Tá. Então agora, tá, pessoal? Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar um número, vou pegar o número 2, tá? Vou pegar o número 2. Esse número 2, ele vai ser o meu x, tá? Então vai ser meu x aqui, meu x. Se eu pego o meu número 2 e aplico a minha função g de 2, né? Ou seja, aplico g de x aqui, quanto que me dá, né? Quanto que vale isso? É só a gente ir lá na g de x e dar uma leve colada, né? Cadê ela? Espera aí que minhas páginas saíram da ordem. Passa para cá. Assim. Beleza. Quem é g de x? G de x é x mais 1, tá? Então, g de 2 é 2 mais 1. Beleza. 2 mais 1, 3. Resolvido. Depois, né, eu pego o 3 e associo com f de g de 2, né? F de g de 2. Mas g de 2 é 3. Então, eu estou dizendo que você precisa calcular f de 3. Tá certo? F de 3. Quem é f de 3? Vamos voltar aqui, olhar para a função.
Eu sei que f de uma variável u é o quê? É u ao quadrado, né? U ao quadrado, mais 3u, mais 1. Então, o meu u aqui é o 3, né? Então, aqui vai ser o quê? 3 ao quadrado, mais 3 vezes 3. Por quê? Que é 3 vezes u, mais 1, mais 1. Isso aqui vai me dar de resultado 9, mais 9, mais 1. 9 mais 9, 18. 18 mais 1, 19, tá? 19. Beleza. O que eu quero chegar com isso? Olha só o caminho que a gente fez, pessoal. Ó, olha o caminho que a gente fez, né? Fizemos um longo caminho para chegar no resultado. Para eu saber quanto que é f de g de 2, eu tive que descobrir quem é g de 2, para depois eu calcular quem é f disso. Agora, vamos pegar a expressão que a gente acabou de encontrar, f de g de x, tá? Volta aqui. F de g de x, quem é? Olha só, ela está aqui, ó. F de g de x. Né? Então, olha só. X ao quadrado mais 5x mais 5. Tá? E aí, é só calcular. F de g de 2 é igual, né? 2 ao quadrado, tá aqui, 2 ao quadrado, mais 5 vezes x, 5 vezes 2, mais, no final tem 5, mais 5, mais 5. Isso aqui é quanto? 2 ao quadrado, 4. 5 vezes 2, 10. Mais 5. Isso aqui é 19, tá? Então, veja, pessoal, que usando a regra de composição, a gente consegue simplificar o cálculo, né? Então, agora eu não preciso fazer esse longo caminho aqui para chegar em 19. Eu tenho uma expressão pronta para calcular o f de qualquer valor que eu queira, tá bom? Então, para vocês aí, fica o item 2, tá? Então, fiz o 1, vocês façam o item 2. Maravilha, vamos para frente. Gráfico de uma função de uma variável, tá? E aqui eu sempre gosto de enfatizar que a gente está falando de uma variável, porque a ideia do cálculo 2 é falar de mais de uma variável, tá? A gente vai tratar na próxima aula de função de duas variáveis, e aí a gente vai depois estender esse conceito para funções de n variáveis, tá? Então, por isso que eu estou recapitulando a base aqui, para a gente poder chegar nesse conteúdo, tá? Maravilha. Então, vamos primeiro tentar entender a definição do gráfico de função. Sempre pensa que não é algo necessário para se desenhar um gráfico saber uma definição, né? Então, primeiro vamos tentar lembrar, né? Gráfico. Toda vez que a gente fala de gráfico de função, essa imagem obrigatoriamente está na mente da gente, né? É um eixo X, um eixo Y, uma linha, enfim, ponto X, tal, coordenada, plano cartesiano, origem, enfim, é isso. Isso sempre vem na mente, tá? É sempre um padrão, a gente sempre desenha os gráficos assim. Mas, assim como tudo na matemática, a gente tem uma definição formal para gráficos, tá? Então, o gráfico de uma função f é sempre um conjunto de pontos, tá? Então, a gente diz que ele é um conjunto de pontos desse tipo, tá? Esse aqui é um par ordenado, tá? Ele é um par ordenado. Por que ele é um par ordenado? Porque a ordem que a gente coloca, o x e o y, não importa. Se a gente troca essa ordem, a gente perde a estrutura do nosso gráfico. Então, ele é um par ordenado. O x, tá? Ele é o domínio da minha f, justamente como a gente estava vendo na aula anterior. O domínio é onde a minha F atua, né? É onde a minha matéria-prima está, né? É onde a matéria-prima que entra na máquina se encontra, tá? Então é o domínio da minha F, tá? Enquanto o meu Y, né? Ele é o resultado, né? Ele é o contradomínio
da minha f, tá? Não necessariamente o y precisa ser a imagem, tá? Mas necessariamente ele precisa ser o contradomínio. E aí lembre-se de novo, pessoal, na última aula a gente falou sobre isso. Domínio e contradomínio, tá? São duas coisas, tá? Que estão ali, uma oposta à outra, uma contra a outra, vamos dizer assim, mas o contradomínio, ele nem sempre é a imagem. Às vezes ele é maior do que a imagem, tá? Então, professor, eu não me lembro de você falou isso na aula passada. Falei, olha só, foi nesse exemplo aqui, onde o contradomínio são esses números que estão aí, -8, -6, -4, -3, 0, 3, 6, 7. Esse é o contradomínio. Enquanto a imagem, né? A imagem é só o -6, o -3, o 0, o 3 e o 6. Então eu tenho números que estão no contradomínio e não estão na imagem, tá? Então a imagem não necessariamente é igual ao contradomínio. Beleza, a mesma coisa acontece lá no gráfico, tá? Nem sempre o meu y, né, ele é imagem, ele é contradomínio sempre, mas nem sempre ele é a imagem, tá? Maravilha. O que eu quero dizer com isso? Que o gráfico ele é um conjunto de pontos de pares ordenados dentro de um sistema cartesiano, ou seja, um sistema que tem dois eixos que são posicionados ortogonalmente, que tem uma origem e que tem uma ordem, né? A gente tem um positivo para cá, negativo assim e negativo assim. Talvez na câmera esteja invertido, né? Mas é positivo para cá, né? Para minha direita e positivo para cima, tá? Negativo para a esquerda e negativo para baixo, beleza? Então a gente tem um plano cartesiano aí muito bem organizado. Então o que é o gráfico? O gráfico é um conjunto de pontos, tá, pessoal? Pensa sempre nisso. O gráfico é um conjunto de pontos. Como esses pontos são colocados no gráfico? São colocados usando uma ordem, um par ordenado, tá? E aí, o importante aqui é a gente entender, né, que no eixo X, que é sempre o eixo que está deitado, tá? Sempre esse eixo deitado, a gente vai colocar a primeira entrada aqui, tá? Do meu par ordenado. E no eixo Y eu vou colocar sempre a segunda entrada. Então, naturalmente, vocês vão encontrar, tá? Na literatura escrito assim, né? X e f de x ou x e y, tá? X e y. X e y normalmente a gente usa, né, para determinar pontos do plano cartesiano. E x e f de x a gente determina geralmente, né, o gráfico, né? Então o gráfico ele é x, f de x, enquanto x, y são todos os pontos do plano cartesiano, né? Ou seja, são todos os pontos que estão aqui em cima. Enquanto esses pontos x, f de x são os pontos que estão em cima dessa curva aqui, tá? Então não sei se deu para ficar muito claro, mas é isso, olha. X, f de x, os pontos do gráfico. X e y são os pontos do plano cartesiano como um todo, tá? Beleza, chega de conversa. Vamos pegar o gráfico mais fácil de todos, gráfico da parábola, tá? Então eu tenho aqui f de x igual a x ao quadrado. Todo mundo já viu isso aqui na vida, não é segredo para ninguém, tá? É muito fácil desenhar gráfico de parábola. Existe um método completo só para isso, com todas as dicas, concavidade, coisa arada. Mas, logicamente, eu sou obrigado a ensinar para vocês o básico aqui. E caso vocês queiram se aprofundar, tem na internet aí aos montes, tá? Então, aqui eu desenhei uma tabela. Nessa tabela, do lado esquerdo, eu vou colocar os valores de x, ou seja, o que eu estou dizendo? São os valores que vão estar... Nossa, ficou muito torto. Deixa eu fazer uma tabela, um gráfico mais bonito. Serão os valores que estarão assim, né? Então, eu tenho aqui o plano cartesiano. Beleza? Então, aqui eu tenho o eixo x e aqui o eixo y. Então, aqui, os valores que se encontram desse lado da tabela, eles estarão aqui no meu gráfico, tá? E aqui eu estou desenhando de qualquer jeito para vocês entenderem, tá? Maravilha. Então, como é que eu vou fazer para desenhar esse gráfico, né? Inclusive, eu vou melhorar ele aqui. Vou passar essa reta aqui um pouquinho mais para cá. Espero que fique bom. Beleza.
Maravilha. Então aqui eu tenho, né, um gráfico e eu quero, perdão, eu tenho um plano cartesiano e eu quero desenhar o gráfico nesse meu plano cartesiano, tá? Todo mundo já viu que o gráfico é uma parábola. Então a gente sabe que a parábola é para cima, por quê? Porque o A, né? Quem é A, né? Vamos pensar aqui, ó. F de x é igual. Vou escrever assim, ó, x ao quadrado, a vezes x ao quadrado, mais bx, mais c, tá? Então, vou escrever assim. Quem é A? A é um número que acompanha o x ao quadrado, tá? No meu caso aqui em específico, quem é A, né? A é igual a 1, beleza? É o número que acompanha o x ao quadrado, é o nosso 1. Quando o A é positivo, então a concavidade da minha parábola é para cima, tá? Professor, de onde você tirou isso? De novo, quer saber mais sobre isso? Vai para a internet que tem muito conteúdo por aí, beleza? Não só isso, né? Além da gente saber que ela é para cima, a gente sabe outra coisa também. Que se o meu x for zero, o meu f de x vai ser o quê? Zero também. Justamente porque f de zero é igual ao quê? É igual a zero ao quadrado, que é zero, tá? Então, no zero, ela vale zero, tá? Com isso, a gente descobriu o quê? Uma raiz. E, justamente pelo fato dessa minha equação de segundo grau só ter uma raiz, e aí vocês usem lá a fórmula de Bhaskara, calculem o delta e descubram isso, né? Por que essa equação de segundo grau só teria uma raiz, né? Então, a minha parábola é justamente assim, né? Para cima. E aí eu estou fazendo assim, né? Para vocês entenderem o quê? Que eu poderia começar a chutar valores aqui, né? Ou seja, eu chuto x igual a 1 e calculo f de 1. E descubro que f de 1 é 1 ao quadrado, que é 1. Então, aqui é 1. Então, se eu colocar 1 aqui, aqui também será 1. E assim, né, eu construí um outro ponto, além do zero, né, que a gente já tinha visto. Se eu colocar menos 1, qual vai ser o valor de f de menos 1? F de menos 1 será menos 1 ao quadrado, que é 1 também. Então, aqui é 1. Ou seja, se eu marcar aqui menos 1, né, aqui eu vou obter 1. E aí eu estou, né, construindo esses valores. Né? Se eu repetir o processo com 2, eu vou encontrar 4. Tá? E vocês verifiquem aí. E com menos 2, eu vou encontrar 4 também. Tá? E aí eu vou construindo, né, um gráfico que cresce rápido. Né? Ele cresce de maneira quadrática. Né? Ele cresce bem rápido. E aí eu consigo enxergar, então, o gráfico dessa parábola. É fácil, é simples, por isso que eu trouxe uma outra função um pouco mais ao nível de vocês, que eu sei que vocês não são alunos iniciantes, estão aí já entendem. Então eu trouxe uma função de 3 condições, que eu gosto de funções de condições, que são funções que fazem você quebrar a cabeça um pouquinho, tá? Então, eu vou construir aqui o gráfico dela e vou explicar cada passo. Não é difícil, olha só. Então, primeiro, né, sempre, né, a gente vai construir um plano cartesiano. Então, eu vou construir o plano cartesiano aqui. Tá aqui o plano cartesiano. E, pessoal, a dica que eu dou já de cara é toda vez que for construir um gráfico de uma função desse tipo aqui, analise essas restrições, tá? O que eu estou falando? Que nessas restrições aqui, ou seja, onde o x pode assumir valores, existe uma restrição, tá? Ele não pode ser qualquer um. Então, ele tem uma restrição. Então, vamos analisar cada restrição, olhar em cada pedacinho, tá? Então, qual é o lógico a se fazer, né? A gente primeiro vai olhar para o zero, né? Então, onde está o zero? X0, tá, pessoal? X igual a zero. Então, se esse eixo aqui é o x e esse é o y, o x igual a zero está aqui, tá? X igual a zero. Maravilha. Tá. Aí, olha só. Depois a gente tem o x, né? Ele pode chegar até 1, né? Então, tanto aqui quanto aqui, né?
a gente tem que analisar até o 1, beleza? Depois, até o 4, tá? Então, aqui eu vou dizer que o 4 está por aqui, tá? Pode ser que o meu desenho esteja fora de escala, tá, pessoal? Mas vocês vão entender a ideia. Então, olha só, eu marquei os três principais, o 0, o 1 e o 4. Eles estão aqui marcados, tá, pessoal? E olha só, eu sei que para cada intervalo, a minha função ela tem uma definição. Então, para valores que estão entre o 0 e o 1, a minha função é esta, tá? 2x. Para valores que estão entre o 1 e o 4, a minha função é essa, beleza? E para valores que estão acima do 4, né? Minha função é essa. Então, aí, a lógica, né? Vamos tentar entender, né? O que a gente precisa para construir esse gráfico. Então, entre 0 e 1. Entre 0 e 1. Então, eu vou trocar essa cor. Vou colocar vermelho. Tá? Vou circular o 0 e 1 aqui. E vou olhar para o meu gráfico entre 0 e 1. Entre 0 e 1, eu estou com 2x. Tá? E aí, pessoal, eu conto com o conhecimento prévio de vocês para lembrar que o 2x é uma reta. Nessa aula eu vou falar um pouco sobre funções lineares, tá? E vou colocar alguns exemplos práticos. Mas lembre-se, né, que 2x é uma reta. Justamente pelo fato de a gente não ter um expoente aqui, né? Então é uma coisa linear. E se ele é uma reta, da onde essa reta sai, né? Ela passa em qual ponto? Como que a gente olha isso? Então é isso que a gente vai fazer, tá? Então eu vou construir até em vermelho uma pequena tabela aqui, bem pequena mesmo, onde eu vou colocar aqui x e vou colocar f de x, tá? E aí eu vou calcular alguns valores. Eu sempre gosto de começar com zero, tá? Porque o zero já me dá uma boa noção de onde a gente pode brincar. E claro, no nosso exemplo, né, o x ele pode valer no mínimo zero. Então é um bom começo, tá? Acho que vocês concordam comigo. Então, se o meu x é zero, automaticamente, né? Se o meu x é zero, ele está aqui, né? E se ele está aqui, vale primeira condição. Se vale a primeira condição, é só calcular quem é f de zero. F de zero é 2 vezes zero, né? Que seria meu x. 2 vezes zero é zero. Então, f de zero é zero. Ou seja, a minha reta parte daqui. É claro, a minha reta tem uma inclinação. Então, para eu saber a inclinação, eu preciso de pelo menos 2 pontos, tá? Fixem isso na mente. Para saber a inclinação, precisa de pelo menos 2 pontos. Então, o que eu preciso? Calcular mais um valor. Já calculei para zero. O meu próximo valor poderia ser o 1. Só tem um pequeno problema. No 1, a minha reta não vale 2x, tá? Não vale 2x. Ela tem outro valor no 1. Então, a fins didáticos, tá? Eu vou calcular, por exemplo, quanto que valeria no meio, tá? Vou calcular aqui para meio. Então, quanto vale f de meio, pessoal? Então, f de meio é igual a 2 vezes o x, que é meio. Pessoal, multiplicação de fração. Tem gente que tem alergia a isso aqui, tem repulsa. Mas é fácil, ó. Bota um umzinho aqui. Multiplicação de fração é o de cima pelo de cima, de baixo pelo de baixo, tá? 2 vezes 1, 2. 1 vezes 2, 2. 2 para 2, 1. Beleza? Então, f de meio é 1. Então, eu estou dizendo o seguinte, né? Que aqui, né, no meio, aqui entre o 0 e 1, eu tenho o valor meio, tá? E que no valor meio, meu f de meio vale 1. Então, vamos dizer que o meu 1 esteja aqui. Eu estou dizendo para vocês que a minha reta, né? Porque o gráfico disso aqui é uma reta. Que a minha reta passa tanto na origem quanto nesse ponto, tá? E aqui eu vou apagar esse projeto de reta que eu comecei. Vou circular aqui o 0, tá? E vou traçar uma pequena reta. Como eu posso... Acho que eu vou pegar esse aqui, né? Fica melhor. Traçar uma pequena reta, só que reta mesmo, né? Assim. Vou deixar ela maior, depois eu vou apagando, tá? Se for o caso. Beleza, então a minha reta seria isso. Mas lembre-se, pessoal, lembre-se. Só vale até, né,
próximo do 1. No 1 não vale. Ou seja, no 1, que seria nesse ponto aqui, né, a minha reta já não, a minha função já não assume valores em cima do gráfico da reta. O que eu estou dizendo para vocês é que aqui, né, seria uma bolinha assim, né, seria aberto, tá bom? Então, a priori, né, seria aberto para a minha primeira condição aqui do meu gráfico, tá certo? Então, a gente já construiu a primeira parte do meu gráfico, né? Como que a gente constrói a segunda parte, né? Então, agora a gente vai analisar essa expressão, tá? E aqui essa expressão gera confusão, porque a gente está com um x, né, no denominador. E aí muita gente tem dificuldade de entender como que funciona quando o x está no denominador, tá? Bom, é sempre bom lembrar o seguinte, se vocês ainda não decoraram isso, é bom vocês decorarem, tá? Que o gráfico, vou até colocar outro nome aqui, de uma função g, vou até botar outra cor, inclusive, tá? Vou até colocar outra cor, ficar azul, tá? Eu vou fazer bem aqui no canto, olha só, que g, melhor g, né? Que g de x, né? Se eu definir uma função assim, ó, g de x é o inverso de x. Então, se x for 2, g de x é meio. Se x for 10, g de x é 1/10, tá? Então, eu sempre inverto o valor. Olha só, o gráfico disso, pessoal, é sempre algo com esta cara aqui, ó. Sempre, ó. Sempre, sempre, sempre. É sempre algo assim, tá? Às vezes é um pouco mais simétrico, tá? Dependendo do número que multiplica. Enfim, depende, claro, mas a cara é sempre essa, tá? O que manda mesmo vai ser, sempre tem um gráfico desse tipo aqui, ó. Por quê, pessoal? Porque se a gente for interpretar as coisas, né? E aí vem o conceito de vocês e o conhecimento em limite que eu sei que vocês têm. Se a gente começar a chegar perto da origem aqui, do zero, né? O que vai acontecer, né? O meu x começa a ficar muito pequeno, né? E aí, consequentemente, o que acontece, né? Quando eu começo a dividir, por exemplo, por 0,1, o que acontece? Tá? Eu não gosto dessa notação, tá, pessoal? Em geral, a gente não escreve assim, porque isso aqui é feio, tá? Em geral, a gente escreve assim, ó, 1/10. Mas aqui é para fim didático, tá? Então, imagine que eu estou dividindo 1 por 0,1. Na verdade, o que eu fiz, né? O que eu fiz? Eu transformei isso aqui em 10. E se eu dividir por 0,01, né? Virou 100. E se eu colocar 10 elevado a menos 10? Isso aqui virou 10 elevado a décima. O que eu estou dizendo? Que quando o x fica perto do zero, ou seja, quando o x tende para o zero, né? 1 sobre x tende para infinito, né? Então, isso aqui tende para infinito quando o x tende para o zero. Ou seja, quando o x está chegando aqui perto, o meu y tem que fazer o quê? Tem que crescer. Tá? A mesma coisa acontece se eu estiver analisando quando o meu x está indo para infinito. Então, quando o meu x está indo para infinito, automaticamente o meu valor de y vai para zero. E aí vocês pensem sobre isso, tá? Não vou ficar aqui enfatizando isso. Vocês pensem a respeito disso, tá? Então, o gráfico de funções que tem essa cara, né? 1 sobre x, tem essa estrutura aí que eu desenhei, beleza? Então, maravilha. Deixa eu apagar isso aqui. Então, vou circular isso de azul e vou olhar para o gráfico de x sobre 2. Agora sim, né? Vou calcular aqui quem é f de, por exemplo, f de 1, né? Que seria o menor valor possível. Quem é f de 1, pessoal? É 2 sobre 1, ou seja, 2. Tá? F de 1 é 2. Maravilha. Então, f de 1 é 2, pessoal. E aí o interessante, sabe o que é? Que f de 1 é 2 porque a gente está olhando para essa condição, mas se a gente estivesse olhando para essa condição, também seria 2, tá? Então, o que eu quero dizer? Que nesse ponto, bem aqui, pessoal, está o 2, ó. Está o 2, né? Afinal de contas, o meu 1 está aqui, tá? Então, o meu 2 estando aqui, eu estou dizendo que o gráfico agora, né, que era vermelho, vai continuar azul,
mas ainda é o gráfico da mesma função, ele passa por esse ponto que, na teoria, estaria aberto, né? Seria um ponto fora do meu gráfico. Então, ele não é mais aberto, agora será fechado, tá? Fechado nesse ponto aqui. E eu sei que a minha função passa exatamente nesse lugar. Como eu disse para vocês, os gráficos, né, dessas funções desse tipo, né, 2 sobre x, 1 sobre x, ou qualquer valor sobre x, eles têm sempre essa característica de passarem assim, né? Passarem assim. Mas lembre-se, né? Por que essa parte de cima aqui, ó, ela não existe? Não existe porque eu estou analisando do 1 para frente, tá? Sempre do 1 para frente. Beleza, então eu estou com isso, né? Tô com essa coisa aqui. Beleza? Tô com essa coisa aqui, né? Então, seria uma coisa assim, né? Só que lembre-se, de novo, né? Eu estou analisando do 1 até o 4. Então, no 4, pessoal, eu não tenho mais esse gráfico, ó. Não tenho mais isso. E aí, no 4, eu teria uma coisa aberta, tá? Uma coisa aberta. Pessoal, para finalizar, né? A minha última parte do gráfico, que seria isto para x igual a 4 ou maior que 4, né? O meu f de x assume 3. E aí é importante a gente lembrar que a gente está com coisas constantes agora, tá? Então, agora eu tenho que f, por exemplo, de 4 vale 3. Que f de 10 vale 3. Que f de qualquer coisa, etc., vale 3, tá? Função constante, pessoal. O que eu estou dizendo? Que não interessa o valor aqui. Não interessa. Todos os pontos estão aqui, ó, no 3. Ó. 3. Todos eles estão no 3, né? Estou dizendo o seguinte, ó, que em 4, vou fazer um pouquinho mais reto, em 4, f de 4 vale 3. Que em qualquer coisa para frente do 4, vai valer 3, tá? Então, pessoal, a parte final do meu gráfico é justamente uma reta que começa aqui e se alonga, tá? Se alonga. E não está muito reto, mas é uma reta, tá? Vou tentar melhorar aqui. Sempre bom ter a tecnologia à mão, né? Então, seria isso. Tá bom, pessoal? Então, tenho aqui agora as 3 partes e é importante deixar muito claro. A minha reta, ela dá um salto, tá? Ela dá um salto. A minha reta, ó, desculpa, pessoal. O meu gráfico. Então, o meu gráfico, ele dá um salto, tá? Ele vem aqui, lindo, maravilhoso, funcionando, beleza. Contínuo, tá? Contínuo. Chega aqui, ele tem uma descontinuidade, tá? Ele salta daqui para cá. Tá certo? Então, quando a gente tem essa descontinuidade, aí a gente pode dizer que essa função é descontínua justamente no 4, tá? Mesmo ela tendo essas emendas, mesmo aqui ela tendo uma emenda, pessoal, ela é só descontínua no 4. E aí existem maneiras de a gente constatar isso usando o limite, né? Então, acho que todo mundo se lembra que a gente quer saber quer saber se uma função é ou não contínua, a gente faz limite lateral. Esse tópico de limite, pessoal, e continuidade, a gente vai ver posteriormente junto com função de mais de uma variável. Então, quando eu for falar para vocês sobre limite, eu já vou falar limite de função de uma variável e de mais de uma variável. Quando eu for falar de continuidade de função de uma variável e mais de uma variável. Tá certo? Beleza, pessoal. Tem só uns minutos aqui, mas eu acho que dá para resolver um rápido exemplo. E aí a gente finaliza, tá? Confesso que eu gostaria de estar terminando esse tópico hoje com vocês, mas claramente eu não serei capaz. Olha só, eu tenho aqui um exemplo muito legal envolvendo um assunto que eu gosto bastante, que é falando sobre máximos ou mínimos, tá? Tanto faz. Mas vamos ler primeiro, tá? Olha só, um fabricante determina que quando X centenas, né, ou seja, 10 centenas, 1000 centenas, por exemplo, né, de unidades
de um certo produto são produzidas, podem ser todas vendidas por um preço unitário, dado, né, uma função demanda, né, que aí está o P. Né? Então, o que ele tem a ideia? Ele fala assim, olha, eu sei o preço que eu posso cobrar mediante a análise da demanda das pessoas pelo produto. Então, se eu produzir muito produto, a minha oferta aumenta muito, mas se a demanda não acompanha, para eu poder vender essa quantidade de produto que eu fabriquei, eu preciso abaixar o preço. Então, ele conseguiu relacionar essas coisas. Né? Então, ele fala o seguinte, que ele sabe exatamente o preço que ele pode cobrar de acordo com a demanda do mercado e, logicamente, né, se ele está falando de demanda, ele está falando da oferta que ele faz dos produtos. Então, lembre-se, tá? O X é a quantidade de produtos produzidos. Então, o X é a oferta. Né? Então, ele sabe exatamente como controlar isso. Né? Então, o preço está aí, P. E aí vem a questão, né? Para qual nível de produção, né? Então, quanto ele deve produzir, quantas centenas ele deve produzir, para que ele obtenha uma receita máxima, pessoal. E aí, quando eu digo de receita máxima, eu quero dizer o seguinte, que ele consiga vender o máximo possível. Né? Como que se obtém uma receita máxima? Vendendo o máximo possível. É só isso? Não, a gente tem que observar que se ele fabricar muito, ele não vende muito, né? Porque, como eu disse, a oferta e a demanda, né, estão ali para se autocontrolar, né? O mercado se autorregula. Então, a ideia aqui é a gente determinar matematicamente, né, o quanto ele deveria produzir, tendo em vista essa função de preço que ele acabou de construir, né? Que seria isso, né? Então, vamos aqui pensar o seguinte, tá? A gente vai chamar de R a receita, né? E esse R depende o quê? Da quantidade de peças fabricadas, tá? Então, o que eu estou dizendo, né? Que a receita dele vai ser máxima quando, né? Vamos dizer assim, quando o que acontecer, né? Para a gente poder entender, a gente tem que entender o que seria a receita. Então, a receita dele seria a quantidade de peças, né, que ele está vendendo, multiplicado justamente pelo preço, né, que ele está pedindo. E aí, né, se eu estou dizendo que é a quantidade de peças vezes o preço, na verdade eu estou dizendo que é a quantidade de peças vezes 60 menos x, né? Então, 60 menos x. E aí eu tenho, então, uma coisa do tipo 60x menos x ao quadrado, tá? Então, eu acabei de determinar uma função receita, que seria 60x, ou sei lá, menos x ao quadrado, se quiser escrever na ordem, mais 60x, tá? Então, eu tenho aqui uma receita para o meu fabricante, né? A receita final. E ele quer que essa receita seja máxima. E, novamente, a gente tem que ter um conhecimento sobre parábola, tá? Novamente, o que eu tenho aqui? Uma função de segundo grau. O gráfico é uma parábola, a gente acabou de ver isso. Mas, diferente daquela parábola que a gente viu há uns minutos atrás, aqui a gente tem uma concavidade diferente, né? Que é para baixo. Por quê? Porque o que acompanha aqui o meu x, né? É um A, que é menos 1, né? Menos 1, e esse cara é negativo. Deixa eu escrever maior. Está muito pequeno, tá? Então, eu tenho um A, que é igual a menos 1, e ele é negativo. Quando o A é negativo, a concavidade é para baixo. Então, antes da gente pensar em gráfico, a gente já sabe que, independentemente da posição, a concavidade será para baixo. Se a concavidade é para baixo, então é possível a gente construir, né, fazer uma conta e obter quem é o máximo, tá, pessoal? Que é justamente o ponto mais alto da minha parábola, será quando ele vai obter a receita máxima. Então, nesse meu gráfico, eu ainda não fiz, não sei a posição dele, né, eu estou só esboçando, eu sei que aqui, né, esse x é a quantidade, né, as centenas, né, de unidades que são produzidas, e aqui, né, nesse eixo, é justamente o R de x, né? Então,
em qual ponto, né, o meu gráfico é mais alto, ele é mais alto nesse máximo. Então, para eu maximizar a receita, eu preciso descobrir qual é esse ponto. E aí, eu tenho duas maneiras, né? Posso fazer isso diretamente, usando uma fórmula fechada, ou posso usar um pouco do raciocínio, tá? Qual o raciocínio? Novamente, eu não sei, né, qual posição que o gráfico está, pessoal. Não estou preocupado com isso, tá? O exercício não é para construir gráfico. O exercício é para encontrar máximo, tá? Então, eu sei justamente o quê? Que quando o gráfico, né, o gráfico toca o eixo X, significa o quê? Que a receita aqui é zero, né? Lembrando, né, aqui, nesse ponto, o R é zero, né? Então, quando toca aqui e aqui, isso significa o quê? Que esse ponto é o ponto X e zero, tá? Vou dizer que é X1. E esse ponto aqui é o ponto X2, por exemplo, e zero, onde a receita é zero. E aí eu pergunto para vocês, pessoal, o que significa a receita, né, ser zero? Significa que 60, vou escrever naquela estrutura ali, tá? Menos x ao quadrado mais 60x é igual a zero. Pessoal, olha bem para essa expressão aqui. Isso aqui é uma equação do quê? Segundo grau, né? Se isso aqui é uma equação do segundo grau, pessoal, como que a gente resolve uma equação do segundo grau? Essa é a primeira pergunta. A segunda, por que que eu devo resolver a equação do segundo grau? Porque quando a gente resolver a equação do segundo grau, a gente sempre descobre dois valores. Geralmente, né? Às vezes é só um, mas geralmente a gente descobre dois valores. Um dos valores a gente chama de quê? De x1, tá? Chama de x1. O outro a gente chama de x2, tá? De x2. E geralmente a gente diz o quê? Que isso aqui é menos b mais raiz de delta sobre 2a, tá? E esse de baixo, a mesma coisa, né? Só que com raiz negativa, né? Então, menos b menos raiz de delta sobre 2a. Quem não se lembra disso, revise, tá? Pessoal, encontrou x1, encontrou x2, encontrou x1 e encontrou x2, como eu faço para encontrar esse máximo? Pessoal, é só enxergar, tá? O ponto máximo é sempre o ponto médio entre uma e outra raiz, tá? É sempre pegar o ponto médio. Ou seja, a gente vai pegar x1 mais x2 e dividir por 2. Esse cara aqui é chamado de x do vértice, tá? É esse cara que é o máximo que a gente está procurando. Pessoal, eu preciso finalizar a aula, não posso mais avançar no horário. Na próxima aula, eu vou finalizar esse exercício e aí a gente continua com essa parte da teoria, tá? E aí na próxima aula eu finalizo esse exercício que relembro vocês e a gente encontra o valor aqui da receita máxima, tá?